Graças e paz, igreja. Boa noite. Amém. Quem está feliz aí hoje? Amém. Isso aí. Todo mundo feliz. As carinhas felizes. Isso aí. Então, gente, voltando na direção certa. Essa é a série pela qual nós estamos hoje, nessa noite falando. E o texto pela qual foi a base dessa série está lá em Romanos 8, 14, que diz: todos quantos são dirigidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Esse é o texto base. Mas o que dá a entender nesse versículo? Que todos são dirigidos pelo Espírito Santo de Deus? Não. Somente quem? Os filhos. Então, é o que eu queria também relembrar um pouquinho o que a minha digníssima esposa falou, né, no domingo passado. Ela falou sobre as vozes enganosas. Para a gente tomar cuidado, né, com essas vozes nesse mundo aí afora, nesse mundo pela qual que a gente vive, que está a todo momento querendo nos desviar da palavra, nos desviar da verdadeira essência que nós somos em Cristo. E ela falou sobre essas vozes enganosas, que caso essas vozes você ouça, que você testifique com a palavra, se realmente estas palavras está em alinho com a palavra. É exatamente assim que a gente vai ser direcionado pelo Espírito Santo. A gente testificar com a palavra. Vamos ver o que essa voz está dizendo, se realmente ela tem padrão, se tem realmente uma essência com a palavra de Deus. E uma das coisas pelas quais agora eu vou dar início a minha pregação agora dessa noite, eu estava pedindo direcionamento ao Espírito Santo, e essa semana eu estava fazendo uma corrida aí afora, né? Não sei se todos sabem, eu sou motorista de aplicativo. Eu fui num consulado buscar uma passageira, e lá eu fiquei imaginando assim, um consulado, e ela veio falando no telefone sobre o certificado, o passaporte. Eu falei, exatamente aí. A igreja tem dificuldade de saber realmente quem é, de saber realmente quem é a sua identidade. Então, é sobre isso que a gente vai falar essa noite, sobre a nossa real identidade, sobre quem nós somos em Cristo Jesus. Então, minha real identidade, real vem sabe de quê? Realeza. Realeza. Você faz parte da realeza. Sabia disso? Você faz parte da realeza, da família de Deus? Amém. E identidade. Eu estava conversando com a minha esposa sobre isso. Identidade. Se a gente parar para refletir sobre um pouco sobre identidade, vamos aqui trazer para o nosso mundo que a gente vive natural. Quem é que faz a impressão e o controle da identidade? O órgão é o Detran, né? Mas eu declaro sobre a sua vida que a tua vida não é um mero papel. Sua identidade não é um mero papel. Sua identidade não é impressa pelo órgão do Detran. Sua identidade não está em um mero papel. A sua certidão não é um papel lá feito no cartório. A sua real identidade está em Cristo Jesus. Então é isso que a gente vai falar sobre essa noite. Eu vejo que muito dos irmãos e irmãs, a igreja, tem dificuldade de saber quem é a sua real identidade. Vamos prosseguir. E o versículo base está lá em 2 Coríntios 5,17, que diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas.
Então a parte chave desse versículo é estar em Cristo. Essa vai fazer total diferença na sua vida. Estar em Cristo. Quem está em Cristo aí hoje? Amém. É isso aí, gente. Tomar posse da nossa verdadeira identidade. E eu queria falar com vocês sobre essa questão de real identidade. Como a gente estava falando aqui sobre o Detran, né? Muitas das vezes as pessoas não sabem se posicionar, não sabem realmente quem é a sua real identidade em Cristo Jesus. Então, muitas das vezes, a gente aqui nessa vida terrena, que é passageira, a gente nasce, a gente ganha um nome, somos registrados em um cartório, vivemos em uma família, frequentamos uma escola, criamos hábitos, cultivamos valores, desenvolvemos uma personalidade, nos relacionamos com outras pessoas, crescemos, encaramos desafios profissionais e por aí vai. Então tudo isso vai criando a nossa personalidade aqui nesse mundo natural. Então a nossa autoimagem a gente vai construindo mediante tudo isso que eu acabei de dizer, nesse mundo natural. Mas eu digo para você que a nossa vida, a nossa real identidade não está meramente em todas essas coisas que eu falei nesse mundo natural. A partir do momento que você declara Jesus como seu único e suficiente Salvador, há um novo nascimento. Você nasce de novo. Olha só que maravilha. Você nasce no mundo espiritual, você nasce novamente para Deus. Então é isso que a gente vai transcorrer essa noite. E eu quero ir lá desde o início, lá na origem, como tudo começou. A criação e a natureza original do homem. Se a gente for parar agora para a gente transcorrer em cima desse tema, quando a gente entra lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26 e 27, Deus diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Então está justamente aqui a origem, voltando lá em Gênesis. Deus nos criou. Deus, ele lá no Jardim do Éden, na construção de tudo, ele nos criou homem e mulher do pó da terra. E em suas narinas, Deus soprou o fôlego de vida. Então, quando Deus soprou o fôlego de vida em suas narinas, então eles passaram a ter a essência de Deus. A essência. Vocês já pararam para refletir? A essência de Deus soprada. Então, se a gente parar para analisar um pouquinho, se você pegar algum saco plástico ou um copo, você soprar ali dentro, ali vai ficar pequenas partículas do seu DNA, da sua essência. E foi assim que Deus fez conosco, lá na origem, lá em Gênesis. Então, é exatamente assim. Deus nos criou a sua imagem. Você já parou para refletir também que você é a imagem de Deus? Que você tem a semelhança de Deus? Olha só como que é maravilhoso. Então, se a gente parar para refletir um pouquinho, a palavra imagem, no original hebraico, significa uma cópia, uma duplicada em espécie. Quando Deus criou o homem do pó da terra, Ele soprou o fôlego de vida.
a própria vida de Deus em suas narinas. Que a própria vida de Deus se chama Zoe no grego. Somos a imagem e semelhança de Deus e temos a essência de vida do Pai. Olha só como é que é grandioso isso. Agora eu pergunto para vocês, se Deus não nos amasse, Ele teria feito nós a sua própria imagem e semelhança? Ao quanto que a nossa vida é preciosa para Deus. E muitas das vezes o inferno se levanta com esses enganos, dizendo que a gente não faz parte da família de Deus, que não estamos à altura de ser filhos de Deus, que somos pobres, que somos falidos. Não, 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 não. Essas são as vozes do engano. Temos que tomar posse disso. Somos a imagem e semelhança de Deus. É nisso que nós temos que nos posicionar todos os dias das nossas vidas. Não é somente essa noite, após essa pregação e durante a pregação, ou quando chegar em casa. Não, é todos os dias, até amanhã quando você acordar. Tome posse. É assim que a gente tem que se posicionar. E agora eu vou para um próximo tópico. O homem caiu e perdeu a natureza original. Quando a gente volta lá em Gênesis, a gente viu lá que a Eva foi enganada pela serpente. Ela foi enganada pela serpente, dizendo que poderia comer do fruto, pela qual Deus já tinha designado, tinha deixado uma ordem. De tudo do jardim do Éden, vocês podem aproveitar tudo, mas menos daquela árvore, você não pode comer do fruto, que é o do conhecimento da vida e da morte. Então, você imagina, tudo que Deus criou naquele jardim que era perfeito, maravilhoso, aquele casal poderia aproveitar de tudo, maravilhoso aquele lugar lindo, e veio a serpente com um engano, as vozes no ouvido para enganar, para tirar do caminho correto, do caminho pela qual Deus designou. Então a gente tem que tomar cuidado. A serpente enganou Eva e consequentemente Eva levou o fruto para Adão e comeram do fruto. O que aconteceu? Perderam a sua natureza. Então lá em Romanos 5,12 diz: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Olha só. Então, todos, até mesmo aquele que nasceu, é pecador, por causa da desobediência de Adão. Nasce com a natureza pecaminosa de Adão. Então, o quanto é importante para nós nos manter obediente à palavra, a nos manter obediente à orientação que Deus tem para nós. Aqui, Então, o ato de desobediência tem um resultado. Olha o resultado aí, o pecado. Então, com esse ato de desobediência, com a natureza do pecado, o homem ficou afastado de Deus e deixou de viver a plenitude de vida que Deus tinha preparado para ele. Meu Deus, se a gente parar para refletir, era só não comer o fruto, né? Era só não comer. Tinha tantas outras coisas para aproveitar naquele jardim. Mas Deus disse: não coma desse fruto. Mas foi lá e comeu. E fomos destituídos de viver a plenitude que Deus fez para nós.
E se a gente parar um pouquinho também para refletir, olha como é que era tremendo. Deus vinha todo final de tarde conversar com Adão. Olha só, gente. Vinha todo fim de tarde, cara a cara, face a face com Deus. Olha quanto que é maravilhoso. Se a gente parar para refletir, Senhor, não tem fruto algum que vai desviar esse relacionamento que eu tenho contigo, Senhor. Esse relacionamento cara a cara, face a face, Senhor. Oh, meu Deus. É o que esse mundo tenta fazer, levantando prazeres momentâneos, levantando prazeres que é só aquele momento, e depois você perde o relacionamento com o Pai. Então, gente, vamos parar para refletir. Senhor, eu só preciso de Ti, eu só preciso do relacionamento contigo. Senhor, Tu és maravilhoso. É assim que a gente tem que se posicionar todos os dias. Então, veio o plano perfeito. Veio o plano perfeito. Qual é o plano perfeito? Maravilha. Jesus pagou o preço para recuperar para nós a natureza de Deus. O que aconteceu no jardim do Éden rompeu o relacionamento de intimidade do homem com Deus, pois o homem passou a ter a natureza das trevas. Então Deus entrou com um plano perfeito. Jesus não é plano B não, gente. Jesus não é plano B não. Jesus é o plano perfeito. É nisso que a gente tem que tomar posse. Jesus, obrigado, Senhor, pelo Teu sacrifício de cruz. Obrigado, Senhor, porque o Verbo se fez carne. Aleluia! E Jesus foi crucificado aos 33 anos, né? E passou um sofrimento que foi muito mais do que físico. Foi, acima de tudo, espiritual. Aí, se a gente parar para analisar o filme A Paixão de Cristo, o que eles fazem? Eles dão uma entonação para que a gente só observe a dor física. Mas, na verdade, não é só a dor física, também o espiritual. Porque Deus, Jesus, tomou sobre si tudo que pertencia a nós, porque Jesus foi perfeito, Ele não teve pecado algum. Aquela cruz pertencia a cada um de nós, não pertencia a Ele, mas o Verbo se fez carne, e Deus enviou o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, obrigado pelo Teu sacrifício de cruz, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor Jesus. Então Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas doenças, todas as nossas maldições, sofrimentos, que cabia tudo a nós, porque nós pertencíamos à natureza pecaminosa, não pertencia a Jesus, mas Jesus veio até aqui este mundo, e nos resgatou do império das trevas. Obrigado, Senhor. Então Jesus pagou o preço para que nossa identidade mudasse. Ele foi o sacrifício perfeito, feito em favor da humanidade, para nos libertar do jugo de sermos escravos do pecado e de termos herdado de Adão uma natureza ligada às trevas. Põe a sua mão para cima. Declara: Senhor, eu tomo posse da minha natureza, da minha real identidade em Ti, Senhor Jesus. Senhor, obrigado pelo Teu sacrifício de cruz. Tomamos posse da nossa real identidade em Ti, Senhor. Amém, Senhor. Obrigado. É isso. Então, o ponto fundamental da obra da cruz foi nos dar de volta a natureza perdida do Éden.
Então, se a gente parar e dar uma analisada nas Escrituras, antes, Deus já livrava do inferno. Deus já perdoava pecado. Então, Jesus não veio somente para isso. Ele veio restaurar a sua natureza. Então, tome posse todos os dias da sua natureza em Jesus Cristo, da sua real identidade em Cristo Jesus. Em Gálatas 3,13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus se fez maldito naquela cruz por cada um de nós. E o inferno se levanta justamente aí, porque ele quer que a gente não tome posse desse sacrifício de cruz, que Jesus se fez maldito por cada um de nós naquela cruz. Eu declaro, inferno, tu estás falido. Inimigo, você não tem poder sobre as nossas vidas. Tu estás falido, tu és o inimigo derrotado. Aleluia. Feito justiça de Deus. Quando nascemos de Deus, recebemos a sua natureza, como ela tudo muda em nós. Aparentemente, podemos não ver nada, mas no mundo do Espírito somos reconhecidos de outra forma. É algo que acontece independentemente da nossa vontade ou do nosso merecimento. É Deus quem opera. Nós precisamos apenas crer e assumir nossas novas características. O novo atributo maravilhoso que recebemos é ser justiça de Deus. Mas o que é ser justiça de Deus? Muitas das vezes, muitos têm dificuldade, de entender o que é ser justiça de Deus. Mas na cruz do Calvário, Jesus, que era perfeito e nunca tinha errado, assumiu todos os pecados em nosso lugar. Como já vimos, e nós que tínhamos a natureza do pecado por causa da desobediência de Adão, fomos considerados justos, mesmo sem ter feito nada para que isso acontecesse. Éramos nós quem deveríamos estar lá, mas o amor de Deus fez justamente o contrário. Obrigado, Senhor, por nos tornar justos. O pecado é a condição de nascimento do homem natural, mas a justiça é o direito do nascimento da nova criatura. Quem é a justiça de Deus aqui essa noite? Amém. Isso aí. Em 2 Coríntios 5:21, na versão Ara, aquele que não conheceu o pecado, ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele, Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. A palavra testifica. A palavra está sempre nos orientando como devemos tomar posse da nossa nova identidade. Somos justiça de Deus. Como seremos justiça de Deus? Em 2 Coríntios 5:21, na versão NVI, Deus tornou o pecado por nós aquele, Jesus, que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Quanta orientação de Deus, nos tornando justiça de Deus. E como recebemos a justiça de Deus? Todos os que creem e recebem Jesus como Senhor e Salvador já têm direito a ser justiça de Deus, mas é preciso assumir esta condição pela fé. Foi o que a gente falou anteriormente. A partir do momento que a gente declara Jesus como nosso único e suficiente Salvador, a gente crê. Há uma mudança no mundo do Espírito. Por mais que a gente fisicamente não veja mudar, por mais que fisicamente a gente olhar para nós, para o nosso corpo, não vê mudança alguma, mas no mundo do Espírito, há mudança.
Há mais um filho na família real. Aleluia. É tudo pela fé, não se esqueça. Em Romanos 5:1, na Bíblia Viva: portanto agora, desde que fomos declarados justos à vista de Deus, pela fé em suas promessas, podemos ter, na realidade, paz com Ele por causa do que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Agora vamos para mais um tópico. Feitos filhos legítimos de Deus. É aí que é a maravilha de Deus. Olha só, a partir do momento que a gente declara Jesus, fazemos parte da família real. Somos filhos legítimos. Filhos legítimos. Somos também filhos legítimos de Deus, o que nos dá direito a uma herança. Quem vai tomar posse da sua herança? Isso aí. Saímos da escravidão para a paternidade de Deus. Ele confia em nós a ponto de sermos também representantes de Jesus, seus embaixadores. Então, além da justiça de Deus, somos também filhos legítimos de Deus, que nos dá direito a uma herança. Saímos da escravidão para a paternidade de Deus. Lá em Gálatas, capítulo 4, versículos 6 e 7, a NTLH, diz: e para mostrar que vocês para que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. O Espírito que clama: Pai, meu Pai. Assim vocês não são mais escravos, vocês são filhos. Já que são filhos, Deus lhes dará tudo o que Ele tem para dar aos seus filhos. Pode fazer um favor para mim? Projeta para mim Gálatas 4:5, por favor. Eu não botei ali. A fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Eu quero enfatizar essa parte, adoção de filhos. Se nós trazermos agora para o mundo natural, no qual a gente vive, o que significa uma adoção? A adoção de filhos, um casal adota um filho, desse mundo natural. Esse filho pelo qual eles adotaram, faz parte da família. Eles têm a herança do casal. Eles fazem parte dessa família, fazem parte do ciclo da vivência da família. Mas a parte de adoção que Paulo está nos orientando aqui é algo muito mais além. A adoção de filhos é que nascemos de novo. Há uma outra identidade, e como somos filhos, agora também somos herdeiros de todas as promessas que Deus deixou registradas em sua palavra. Então, há uma transformação em nós. Nós temos o DNA dentro do nosso ser. Lembra que lá nós falamos que Jesus veio para restaurar a nossa identidade? Lá da origem pela qual Deus soprou o fôlego de vida na narina de Adão. Então Jesus veio para restaurar essa identidade. Então você tem o DNA de Deus. Jesus conquistou na cruz esse DNA para cada um de vocês que são filhos. Vocês têm o DNA de Deus. Vocês são co-herdeiros com Jesus. Vocês são herdeiros de Deus. E é aí que o inferno tenta a cada dia dizer que não somos filhos,
que não fazemos parte da herança de Deus, que somos falidos. Eu declaro falência do inferno. Nós tomamos posse de todas as promessas que tem registrado nesta palavra, porque somos filhos legítimos. Pode voltar, por favor. Em João, capítulo 1, 12, na NVI, contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos. Então, o segredo está em receber e crer. Então, somente aqueles que receberem Jesus, aqueles que crerem em Jesus, terão direito de filhos. E a partir desse momento, o Espírito Santo passa a ser parte do nosso ser. E é Ele que orienta, é Ele que direciona o nosso caminho. Então precisamos a cada dia, Senhor Santo Espírito, nos orienta em todas as circunstâncias das nossas vidas. Dependemos do Espírito Santo. Jesus, Ele selou o Espírito Santo dentro de vocês. Então precisamos, Espírito Santo, nos orienta. Qual caminho devo seguir? Esquerda, direita, siga em frente? Ou eu paro? Muitas das vezes a gente quer acelerar. Nesse mundo louco aí que a gente vive aí afora, é tudo acelerado. 24 horas é pouco para fazer as coisas, de tão acelerado que está esse mundo. Mas a partir do momento que a gente para, Senhor Santo Espírito, me orienta. Como eu devo agir aqui nessa situação? Que direção eu vou tomar aqui? Muitas das vezes a gente falha nessa questão. A gente quer botar a carroça na frente do boi, falando dessa maneira, né? Para a gente tentar entender. Então, vamos depender a cada dia do Espírito Santo. É Ele que direciona a nossa vida. É Ele que toma a rédea da nossa vida. Em 2 Coríntios 5, versículo 18 a 20, na NVI. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, que nos deu o ministério da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Eu frisei essas duas palavrinhas, reconciliação. Essa parte de ministério da reconciliação, aqui não fala sobre dons ministeriais, não está falando sobre pastores, diáconos, mestres, mas sim sobre que cada um de nós temos esse ministério da reconciliação. Cada um de nós é responsável em reconciliar o homem que ainda não conhece a Cristo, de levar a Cristo. Eu conheço a Cristo, eu tenho o Santo Espírito, mas aquele que ainda não conheceu a Cristo, que ainda não sabe das verdades, das promessas de Deus, que está perdido no caminho, precisamos reconciliar esse homem com Cristo. Precisamos levar a palavra para eles. É aí que entra cada um de nós, o ministério da reconciliação. E embaixadores, vocês sabiam que vocês têm autoridade dos céus? Vocês são ministros e embaixadores de Deus aqui nesta terra. Vocês são representantes do reino, que nós estamos aqui, que a nossa missão aqui é justamente essa, de levar a palavra, de pregar a palavra, de mostrar quem é Cristo, de declarar a nossa autoridade sobre o inferno, que nós fazemos parte do corpo de Cristo. Cristo conquistou essa autoridade e nos deu. Então temos que tomar posse dessa autoridade. Muitos estão aí perdidos, não sabem quem realmente é em Cristo Jesus, mas
Cristo conquistou lá na cruz. Ele nos tornou embaixadores. Temos autoridade aqui neste mundo. Tomamos posse dessa autoridade. Nascemos de novo de Deus. Há uma outra identidade. E como somos filhos, somos agora também herdeiros de todas as promessas que Deus deixou registradas em sua palavra. É só tomar posse. A cruz é libertadora. Primeiro, a cruz de Cristo é definitivamente uma obra libertadora. 2, tudo que o diabo faz é nos convencer que não somos livres pela obra da cruz. 3, a maior prisão que existe chama-se uma mentalidade não renovada na herança e no direito da nova criatura. É aqui que eu quero parar um pouquinho para a gente poder seguir essa questão da renovação da mente. Então, o que o inferno faz? Ele vem com os dardos inflamados, lança pensamentos malignos, fazer que nós somos derrotados, somos falidos. Mas não, anula esse pensamento do inferno. Vem com um escudo da fé e bloqueia esse dardo inflamado. Senhor Jesus, temos a tua mente, temos a mente de Cristo. Senhor, temos a mente renovada na tua palavra. É nisso que temos que nos posicionar a cada dia, nos posicionando na herança que nós temos, na obra da cruz. Somos nova criatura, somos filhos legítimos, somos embaixadores de Cristo. Estar em Cristo é verdadeiramente uma dessas, ser essas três coisas: nova criatura, filho legítimo, embaixador. Em Lucas 4,18, na NVI, o Espírito do Senhor está sobre mim, ao Espírito Santo aí, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Jesus nos libertou do império das trevas. Jesus, Ele quebrou os aguilhões que nos acorrentava, que nos prendia, porque nós pertencíamos à natureza pecaminosa. Pertencíamos a essa natureza pela qual Adão deu autoridade ao inferno, mas Jesus, Ele veio, o Verbo se fez carne, Ele veio e nos restaurou essa autoridade, essa nova identidade, essa real identidade que somos em Cristo Jesus. Tomamos posse, porque a cruz é libertadora. Em João 6, versículo 57, diz assim: assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Essa é a grande chave, se alimentar de Deus, da palavra. Eu faço a pergunta para vocês: do que vocês estão se alimentando? O que vocês estão se alimentando? A gente sabe aí que tem nutricionistas para orientar, para ter uma alimentação saudável, para que a gente possa comer bem, para que a gente possa comer alimentos saudáveis, ter no mínimo 3 refeições no dia. Mas a palavra de Deus nos diz aqui, alimentar da palavra. Como foi falado aqui hoje de manhã, em 1 Josué 8, meditar na palavra de Deus de dia e de noite, não apartar
as leis deste livro, os nossos olhos, as nossas mentes, os nossos corações. Estar alinhado com a palavra. Somente assim a gente viverá. Jesus está nos orientando. É o exercício da crença em Deus e na sua palavra que nos faz crescer a respeito de quem somos em Cristo e nos faz vencer. Eu queria voltar, dar essa entonação de exercício. Tem uns irmãos aí que estão indo para a academia, né? Os irmãos aí estão ficando fortes, estão ficando com bulk. Então, se eu pôr no meu coração uma meta, vou entrar na academia. A minha meta de entrar na academia é o quê? Se exercitar, ter uma boa saúde, desenvolver músculos, até mesmo perder peso. Esse é o objetivo de você entrar numa academia. Então, a partir do momento que eu entrei numa academia, fui lá, estou frequentando, mas chego lá, só fico conversando, não tenho foco. Aí tem o professor lá, que ele passa uma série para você ter uma rotina de exercícios, para você malhar o corpo inteiro e dar uma pausa, porque o músculo precisa de pausa para crescer. Se você não dar uma pausa, você malhar todo dia a mesma coisa, seu músculo queima, então não adianta. Então a gente precisa de uma orientação de um profissional para fazer uma série, um profissional para regularizar a sua alimentação, porque também não adianta nada eu chegar lá, estou fazendo esteira, fazendo exercício, estou comendo tudo que vem, aquele pratão de macarrão, aquela comida, aquele pratão de pedreiro, não adianta nada. Então, preciso ter foco, preciso ter meta. Então, no exercício da nossa crença, é justamente isso, ter foco, ter metas, foco na palavra. Então, se eu meditar todos os dias na palavra, de dia e de noite, eu vou ser um vencedor. Então, eu sei exatamente como vou me posicionar quando vier esses dardos inflamados do maligno, com esses pensamentos do inferno, dizendo que não somos filhos, que somos derrotados, que não estamos à altura de Deus, ser filhos de Deus. Em Colossenses 1, 13 e 14, na versão árabe, diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor, no qual temos a redenção, a redenção e remissão dos pecados. É exatamente assim, gente. A gente tem que tomar posse, porque Jesus já nos libertou. Projeta para mim Atos 22, por favor. Atos 22, do versículo 24 a 29. O comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza e fosse açoitado e interrogado, para saber por que o povo gritava daquela forma contra ele. Enquanto o amarravam a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava: vocês têm direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante. Que vais fazer, comandante, agora? Este homem é cidadão romano. O comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou: diga-me, você é cidadão romano? Paulo respondeu: sim, sou. Então o comandante disse: eu precisei pagar um elevado preço
por minha cidadania? Respondeu Paulo: eu a tenho por direito de nascimento. Os que iam interrogá-lo retiraram-se imediatamente. O próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido um cidadão romano. É exatamente assim, que a gente tem que se posicionar. Mostrar na cara do inferno a nossa real identidade. Eu não irei aceitar que o inferno venha passar o rolo compressor por cima da minha vida, por cima da minha família. Eu não irei aceitar isso, porque eu tenho direito, como Paulo mostrou ali. Eu sou cidadão dos céus. O inferno não tem poder sobre a minha vida. Eu irei levantar, é assim que a gente tem que se posicionar, a nossa real identidade. Inferno, calma aí, tá doido? Não viu o sangue nas ombreiras ali não? Aparta-te, saia, você não tem autoridade aqui. As nossas vidas pertencem a Cristo. Então, irmão, não aceite a opressão do inferno, não aceite acusações. Levante o seu direito como filho, levante a sua herança como filho. Se posicione em fé todos os dias. Por mais que as circunstâncias que você esteja enxergando ao seu redor esteja dizendo ao contrário: estou com um problema nas finanças, estou com um problema na área da saúde, mas eu declaro cura, eu declaro vida próspera, porque é isso que a palavra diz ao nosso respeito. Somos prósperos. Por mais que aquela situação esteja se levantando ali na nossa frente, eu irei me posicionar pelas promessas de Deus. É assim que a gente tem que se posicionar todos os dias. Pode voltar, por favor. E eu fecho com esse último slide. Sempre considere: não vencemos os nossos problemas por sentimentos. Não seja conduzido pelas circunstâncias ao seu redor, mas sim tome posse da sua real identidade conquistada por Cristo na cruz. A vitória que vence o mundo é o exercício da fé na nossa nova natureza, na nossa real identidade. Levante a sua identidade. Não aceite a opressão do inferno, porque você é filho. É assim que a gente tem que se posicionar todos os dias. Sempre. O inferno não tem poder sobre as nossas vidas, porque Jesus já conquistou na cruz. Ele já nos deu toda a herança, porque Deus enviou seu Filho unigênito, e o Verbo se fez carne. Tome posse todos os dias, irmãos. Amém. Eu agradeço a rica oportunidade